Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Valdecir, né? Estou gravando uma série de vídeos contando testemunho da minha vida, algo que aconteceu comigo. Eu intitulei esses vídeos como A Trajetória de um Milagre e hoje eu quero compartilhar com você um período delicado que eu passei, né? No último vídeo eu terminei dizendo sobre a minha indicação para ir para um hospital, né, de referência, um hospital Albert Einstein, na Vila Santa Catarina, em São Paulo, um hospital que é especializado em transplante hepático. Devido o meu diagnóstico de colangite esclerosante primária, eu fui então indicado para ir fazer uma avaliação nesse hospital. Quando chegamos lá, né, passamos pela equipe de transplante de fígado, onde eles pediram vários exames para que a gente pudesse realizar, e exames de sangue, muitos marcadores, para ver qual que era a minha real situação. Quando eu fui indicado para ir para o Albert Einstein em São Paulo, o meu MELD estava em 18. O que é o MELD? O MELD é uma forma de medir a patologia do fígado, ou seja, qual a condição do fígado. Então, quanto o MELD mais alto, mais possibilidade de um transplante. E na época o meu MELD estava em 18. O MELD de uma pessoa normal é por volta de até 6. Até 6 é considerado normal. E o meu estava em 18. Foi quando então eu fui indicado a procurar esse hospital em São Paulo, né? E nesse período que eu comecei a ser acompanhado pelo Albert Einstein, eu fui fazendo alguns exames e eu fui acompanhado por eles um período de um ano, de 2016 a 2017. Mas nesse período eu fui fazer daquela CPRE que eu fazia, que era aquela troca da prótese, né, com aquele equipamento, e eu fui melhorando, meu MELD foi diminuindo e chegou um ponto que eles me deram alta do hospital. Final de 2017 eles me deram alta porque o meu MELD ele abaixou para 9. Então eu estava um MELD bom e os meus sintomas tinham melhorado um pouco. E eles me orientaram então a tirar aquela prótese que eu tinha, né? E foi a última vez que eu fiz a CPRE. Eu tirei essa prótese, foi uma decisão muito difícil de tomar porque essa prótese me ajudava muito. Então eles orientaram a tirar e eu fiquei com um pouco de insegurança, porque naquele momento eu não sabia se eu tirasse como eu ia me sentir, né? Então eu fiquei um pouco assustado. E quando eu fiz a CPRE para tirar, por incrível que pareça, quando o médico chegou lá no local que estava a prótese, ela já tinha saído. E eles disseram que isso pode acontecer, mas é muito raro acontecer. E o médico disse que isso podia ter acontecido já há algum tempo, talvez logo que colocou, talvez um mês depois. Então realmente eu vi ali a mão de Deus já me orientando que realmente era para tirar aquela prótese naquela vez, né? Então, do final do ano de 2017, quando eu tive alta do Albert Einstein, até o ano de 2018, eu vivi uma vida razoavelmente boa, né? Dentro da medida do possível, vivia bem. Meus olhos ainda estavam um pouco amarelados, né? Eu ainda tinha um pouco de coceira, eu tinha perdido massa muscular, tinha dia que eu estava bem, tinha dia que eu não estava tão bem, né? Tinha dia que eu amanhecia o dia muito bem e o fim da tarde eu estava muito cansado. Então era muito instável a minha condição clínica, mas eu estava conseguindo caminhar, conseguindo viver, conseguindo fazer minhas coisas normalmente, né? Trabalhando, né? E no ano de 2019, começo do ano de 2019, no mês de janeiro, eu senti algo diferente. Eu fui levar o lixo, tirar o lixo da casa, né? Preciso ajudar também, fazer algumas coisas, né? E eu moro em uma casa que fica um pouquinho, uns 40 metros da rua. E quando eu fui levar esse lixo, na volta eu senti um cansaço. Eu senti que eu estava cansado, só de fazer aquele percurso ali, pouquinho, eu me senti um pouco cansado. Foi então que eu comecei a observar
E quando eu fazia algum esforço, que eu andava mais rápido ou fazia algum esforço físico, eu sentia um aperto no peito, né? Era como se tivesse colocado um peso na região aqui do peito, né? E aquilo parece que apertava no meu peito. E eu comecei a observar, e então foi quando eu procurei um cardiologista. Falei, vou ver que está acontecendo alguma coisa, o que está acontecendo. E então foi feito um EGC, né? E nesse EGC deu uma pequena alteraçãozinha. E então, vamos ver o que é isso. Aí pediu um teste ergométrico. Fui fazer um teste de esteira, que é exige um esforço a mais um pouquinho, um esforço físico, né? Correr naquela esteira e vai acelerando, e você vai correndo e vai, né? Uma coisa. E nesse exame já deu uma alteração. E aí então o médico pediu que eu fizesse uma cintilografia. Cintilografia é um exame que você faz numa clínica, você fica ali por volta de 3 a 4 horas e coloca-se um acesso no braço, você toma um medicamento, tira várias fotos, imagens, você entra dentro de uma máquina, faz umas caminhadas, vários exames relacionados ao coração para ver se tem alguma coisa ali que não está funcionando bem, alguma coisa que não está direito. E eu fiz esse exame, né? Essa cintilografia, e realmente na cintilografia apontou que eu estava com alguns problemas nas artérias do coração. Então fui indicado para fazer um cateterismo. Então eu fui indicado para fazer esse cateterismo, e no dia 28/5, né? 28/5, eu comecei a sentir os sintomas em janeiro, agora já estava no final do mês 5, eu já estava fazendo um cateterismo, né? E quando eu fui fazer esse cateterismo, um exame muito delicado, né? Porque o cateterismo ele é feito com anestesia local. Então faz um cortinho, né? Eu fiz através da virilha, então faz um cortinho na virilha com anestesia local. E você acaba percebendo ali em volta, né? Os médicos trabalhando, enfermeiras ali, o procedimento, tinha um monitor que eu tentava olhar no monitor, tentava ver a imagem lá do monitor, o que estava acontecendo, né? E então é um exame que você percebe muita coisa, é um exame bem, não é muito gostoso de fazer não, bem desconfortável mesmo. E naquele cateterismo que eu fiz, né? Quando terminou e o médico olhou o resultado, e ele disse para mim assim, olha, eu vou precisar de uma avaliação de um cirurgião cardíaco. Eu falei, já fiquei meio assustado, porque as outras pessoas fizeram lá e depois eles já liberaram ir embora, e eles me seguraram, não deixou eu ir embora, e me falou que precisava de essa avaliação de um cirurgião cardíaco. E então foi chamado ali mesmo no hospital, né, um cirurgião cardíaco, e ele veio. E quando ele avaliou, quando ele viu o resultado que deu o cateterismo, então ele me disse assim, olha, você precisa de fazer uma cirurgia. O seu quadro é cirúrgico. Então, para corrigir esses problemas que você tem, só através de uma cirurgia. E tem que ser uma cirurgia urgente. Tem que ser rápido, não pode esperar não. Então, eu já vou te dar uma indicação para que você procure o hospital para você fazer uma internação para fazer essa cirurgia. Eu tinha o resultado do cateterismo, né? Ele deu que a coronária, né, do tronco, ela estava com 60% de obstrução. E as demais artérias tinham uma com 95%, uma com 70% e uma outra com 60%. Então, estava um caso muito grave e que eu precisava fazer essa cirurgia de emergência. Isso aconteceu numa terça-feira, o cateterismo. Então, na quarta-feira de manhã, eu já estava internado para realizar essa cirurgia. E a cirurgia já estava marcada para sexta-feira. E quando esse médico disse que eu precisava fazer uma cirurgia cardíaca, lá na avaliação do cateterismo, na terça-feira, eu já fiquei muito desconfortável. Dentro de mim algo me dizia que não era para fazer.
Eu fiquei desconfortável com aquela orientação daquele médico. Então eu até falei para a Luceneira, eu falei assim, olha, esse médico pensa que ele manda em mim, mas ele não manda. Quem manda em mim é Jesus. E eu não quero fazer essa cirurgia, eu não vou fazer. Então, aquilo movia dentro de mim. Sabe quando é algo que você não sente paz, você não está tranquilo, é algo que te incomoda? Eu fiquei muito incomodado. Fiquei muito incomodado. Mas mesmo incomodado, né? Não vou ser negligente, fui para o hospital. Na quarta-feira de manhã, bem cedinho nós já estávamos no hospital, fui hospitalizado. E o médico passou e disse assim, olha, Valdeci, nós vamos fazer os exames pré-operatórios. E a cirurgia já está marcada para sexta-feira, 9 horas da manhã. E eu quero que você fique de repouso total. Eu não quero que você ande nem no corredor do hospital. Essa foi a orientação dele, né? Então eu estava ali no hospital, fiz os exames pré-operatórios e na quarta-feira mesmo, na quarta-feira à tarde, eu criei um grupo de WhatsApp. Um grupo no WhatsApp com os membros da igreja, da qual eu sou pastor, né? Então eu criei esse grupo para a gente se comunicar, falar, né? E nesse grupo eu coloquei para os irmãos estarem orando, intercedendo em meu favor, que a cirurgia estava marcada para sexta-feira, mas eu não queria fazer essa cirurgia. Eu sentia algo assim no meu espírito para não fazer. Então eu pedi ajuda, né, dos irmãos para estar orando, o ministério, né? As pessoas, né, da minha família, e nós começamos a orar. E naquela mesma quarta-feira, eu lembro, nós temos culto na nossa igreja, de quarta-feira à noite, e naquela quarta-feira, quem estava escalado para ministrar a palavra era o presbítero Júlio, né? O presbítero Júlio é uma grande bênção que Deus colocou nas nossas vidas, no nosso caminho. Conheço ele há muito tempo, conheço ele antes da conversão e depois da conversão. Ele caminha conosco, uma grande bênção que Deus colocou no nosso ministério. Um jovem, né, hoje casado com a irmã Paola, um casal abençoado que tem nos ajudado muito, que tem contribuído muito para com o reino de Deus, que tem abençoado grandemente a minha vida, né, nesse tempo todo que eu passei, essas dificuldades. O presbítero Júlio e a irmã Paola foi realmente aquela pessoa que cuidou, ajudou, colaborou, trabalhou na igreja, ajudou muito ali, e glória a Deus pela vida dele. E ele estava escalado naquela quarta-feira e ele convocou a igreja para fazer um grande clamor pelos enfermos de uma forma geral, em especial pela minha vida que estava internado no hospital com uma cirurgia marcada. Inclusive, esse clamor, né, que eles fizeram na igreja, eu tenho um irmão também que eu conheço há muito tempo, que passou pelas águas junto comigo, então a gente caminha muito tempo junto também, que é o irmão Claudemir. O irmão Claudemir filmou esse clamor. Eu não vou deixar esse clamor aqui no vídeo, mas se você quiser esse clamor que foi levantado, né, por cura, é só você entrar em contato comigo no WhatsApp meu que eu mando para você que você ouça esse clamor que a igreja fez. Por isso eu falo como é bom a gente ter uma igreja, ter irmãos, irmãs, né, pessoas que se preocupam conosco e que nos momentos das dificuldades eles se levantam para nos ajudar, se levantam para nos apoiar, né? Foi isso que aconteceu e então eu continuei hospitalizado, né? Na quinta-feira eu fiz alguns exames pré-operatórios. E na quinta-feira, por volta das 19 horas, a cirurgia estava marcada para sexta-feira de manhã, por volta das 19 horas, o médico que ia fazer a cirurgia, ele foi até ao quarto e ele disse, olha, Valdeci, infelizmente nós vamos ter que adiar a sua cirurgia. Você tem um quadro de colangite esclerosante primária e eu não sei, não tenho experiência com isso, nunca operei alguém com esse quadro, então eu não sei como o seu fígado vai reagir no momento da cirurgia. Então nós precisamos adiar e nós vamos pedir uma avaliação de uma hepatologista. Hepatologista é médico especializado em fígado, para dar uma avaliação para que ele pudesse fazer ou não a cirurgia. E ele disse isso com um pesar no coração, uma tristeza, porque ele sabia da minha gravidade. Ele sabia do problema, que o problema realmente era sério. Mas, como ele não tinha essa avaliação em mãos, ele pediu o adiamento da cirurgia, né?
Então, na sexta-feira, no dia da cirurgia, eu recebi alta do hospital e voltei para casa, né? E eu me lembro que na semana seguinte nós tínhamos a Marcha para Jesus. E então eu fui participar da Marcha para Jesus. O médico disse que eu não podia nem andar no corredor. E na Marcha para Jesus eu andei aproximadamente quase 3 quilômetros, né? Marchando, declarando a cura, porque eu entendi que quem me livrou da cirurgia realmente foi Jesus. Que ele não deixou aquela cirurgia acontecer. E aí então fui para a marcha. No final da marcha, os pastores da cidade, né, do Copave, fizeram um grande clamor ali junto com a igreja reunida no final da marcha, em favor da minha vida, né, para que Deus entrasse com provisão, realizasse uma obra, um milagre na minha vida, né, e para fazer uma avaliação do meu quadro, para ver se eu conseguia ou não fazer essa cirurgia, resolver o problema cardíaco. Porque com o problema cardíaco eu não podia fazer transplante, nem mesmo entrar na lista para o transplante. Só que quando eu passei pelo hospital, até mesmo o cateterismo, ficar internado, os exames pré-operatórios, eu acabei tomando muito medicamento. E esses medicamentos, o médico usa uma palavra que diz que descompensou meu fígado. Então o meu fígado entrou num processo de falência devido ao muito remédio que eu tomei. Então foi um período muito difícil da minha vida. Foi um período complicado porque eu comecei a desenvolver uma ascite. A ascite, no nome popular, é barriga d'água, né? Então eu já tinha uma ascite moderada. Eu tinha náuseas, eu não podia andar de carro. Quando eu andava 2, 3 quilômetros de carro, eu começava a passar mal. Tinha náuseas. Também comecei a desenvolver uma encefalopatia. O que é encefalopatia? É confusão na mente, porque as proteínas que eu comia, elas não eram digeridas no fígado, o fígado já não metabolizava, então acabava aquelas enzimas subindo para o cérebro e dava uma confusão. Então eu estava dirigindo, mas eu não sabia, não tinha muita noção do espaço, às vezes fazia aquela curva aberta, distante, sabe? Porque eu não tinha mais noção, né? Esquecia as coisas, né? Marcava algo, eu esquecia, não lembrava. Então começou a dar essa confusão, eu não podia comer nenhuma proteína animal, nenhum tipo de carne vermelha, bovina, suína, de frango, não podia comer nenhum ovinho frito, nada de queijo, nada de proteína animal, porque dava essa confusão na mente, né? Essa encefalopatia. E eu fui tomando medicamentos, né? Eu tinha que tomar diurético, eu tomava 2 diuréticos de manhã e à tarde, e esses diuréticos já não fazia tanto efeito. Eu tomei remédio para encefalopatia. Então, com esses remédios, com muitos remédios que eu tinha que tomar, o meu quadro foi piorando muito. Eu fui ficando muito debilitado, um período muito delicado da minha vida. Então eu voltei para o Einstein para fazer essa avaliação. Mas com esse diagnóstico do cateterismo, eu não podia estar na lista de transplante, porque essas artérias entupidas, né, obstruídas, a coronária do tronco, né, com obstrução de 60%, o cardiologista explicou que a coronária e as artérias ali do coração é como se fosse uma cidade. Imagina uma cidade, né? E a cidade tem as avenidas que são largas e as ruas que são mais estreitas. A coronária do tronco era uma avenida, então passava um fluxo sanguíneo grande ali. E as artérias são as ruas que estavam obstruídas também, né? Com esse diagnóstico eu não podia nem entrar na lista de transplante. Então quando eu cheguei com esse cateterismo para o Einstein, eu fui passado para uma equipe de cardiologistas do Einstein. E quando eles pegaram essa indicação de cirurgia de emergência, eles olharam aquele resultado e eles, com muita educação, né, eles disseram assim, olha, eu não quero contestar o resultado lá do seu médico, mas esse diagnóstico não confere. Esse diagnóstico não confere com isso que eles estão falando. Então eles ficaram com meus exames, levaram para uma equipe, reuniram uma equipe, discutiram o meu caso, lá no Albert Einstein da Vila Santa Catarina, e depois eu voltei numa consulta. Quando eu voltei nessa consulta,
Eles disseram para mim, olha, Valdecir, o seu caso é um pouco grave sim, mas também tem a possibilidade de se resolver o seu caso, né, o caso das artérias e da coronária, através de uma angioplastia. Então, nesse momento, queridos, eu vi a mão de Deus. Porque até então o cateterismo tinha dado a obstrução e não tinha nenhuma outra opção senão a cirurgia. A possibilidade desse novo tratamento através de uma angioplastia, então eu vi a mão de Deus, porque nós tínhamos feito uma intercessão. A igreja tinha orado, né? Os pastores de Vinhedo, através do Copave, tinham orado. E ali eu já vi o agir de Deus, porque já entrou uma possibilidade. Até então não tinha nenhuma possibilidade, agora vi uma possibilidade. E quando eles estudaram o caso bem detalhadamente, eles disseram, olha, Valdecir, você pode fazer uma angioplastia. E eles me deram um encaminhamento para que eu fizesse essa angioplastia. Então eu voltei para o meu médico, aqui em Jundiaí, né? O mesmo médico que tinha feito o cateterismo, eu voltei agora para fazer uma angioplastia. E quando ele me viu, quando ele recebeu o pedido, ele veio conversar comigo e falou, olha, você sabe que o seu caso é cirurgia. Seu caso não tem como fazer se não for através de uma cirurgia. Mas como você precisa de um transplante hepático e o pessoal do Albert Einstein está orientando a fazer angioplastia, então eu vou assumir o seu caso. Eu vou assumir seu caso, mas seu caso é realmente cirúrgico. E então ele falou assim, olha, eu vou fazer, como você precisa de um transplante, eu vou colocar um stent farmacológico, que esse stent ele é diferenciado dos outros, porque os outros você precisa num período no mínimo de 6 meses para que você possa fazer algum outro tratamento cirúrgico, alguma coisa nesse sentido. Esse, como é um stent especial, diferenciado, com 30 dias após o procedimento, você já pode fazer uma cirurgia, pode suspender os remédios, né, que você precisa tomar após fazer uma angioplastia, né? Então nós fomos para essa angioplastia. E foi um momento muito difícil, porque no dia da angioplastia eu cheguei cedinho no hospital, né? E eu percebi que fui lá, me preparei, troquei de roupa, fiquei ali prontinho, né? E ele foi chamando as pessoas, passaram todas as pessoas, sobrou só eu na sala. Então foi quando ele chamou a minha esposa, pediu para que ela entrasse também, colocou uma cadeira, nós sentamos os dois assim, de frente com o médico, e ele explicou toda a gravidade daquele procedimento. E ele disse, olha, você sabe que o seu caso é sério, que é um caso perigoso, e eu quero deixar bem claro para você o seguinte, nós vamos entrar aí naquela sala, nós vamos fazer esse procedimento, angioplastia, mas se der qualquer complicação, você pode morrer ali dentro daquela sala. Eu não tenho nada que eu possa fazer por você. Se correr tudo bem, amém. Mas se der qualquer complicação, eu não posso fazer nada por você. Vamos fazer? Isso já era umas 10 horas da manhã. Eu tinha chegado lá por volta de 6h30. E vamos fazer ou não? Então eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim. Nós pensamos, falei, bom, é para isso que nós estamos aqui, doutor. Nós precisamos fazer. Falei, então vamos fazer. E eu lembro que a minha esposa ainda falou para ele assim, ó, doutor, vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. Ele falou, tá, amém, amém. E nós entramos para aquela sala e, por incrível que pareça, o procedimento foi uma bênção. 15 minutos ele já tinha feito todo o procedimento. Aquele coronária que estava obstruída com 60%, que o Einstein falou que o diagnóstico era diferente, aquele problema se resolveu sozinho. Ali não tinha nenhuma obstrução. Então foi colocado um stent na artéria que estava com 95% de obstrução,
E nas demais não foi colocado nada, nas demais ele me deu uns remédios para tratar com remédio. E eu tomei uns remédios e o procedimento foi tão abençoado que 15 minutos já estava pronto. E ele me deixou lá na sala, acabou o procedimento, eu falei, Valdecir, deu tudo certo, você tá tudo bem, não teve nenhum problema. E ele saiu tão desesperado procurando a Nucenir, porque ele queria dar a notícia para minha esposa. E não achou na primeira sala de espera, foi na outra procurando a Nucenir para dar um retorno, que o procedimento tinha sido bem sucedido, que não tinha tido nenhum problema. E foi muito bom, o médico voltou muito alegre, muito feliz com esse procedimento. E depois de um mês, no dia 11/11 de 2019, eu voltei a fazer uma cintilografia novamente. Fui na mesma clínica e fiz todos aqueles exames novamente. O único exame que eu não fiz foi o de esteira, porque eu tinha feito há um mês a angioplastia, então eu não podia fazer. Então foi feito através de um remédio injetado na veia, que esse remédio praticamente ele simula um infarto. E se você sentir alguma coisa é porque as suas veias ainda estão estupidas. E eu fiz, não tinha nada, não senti nada, minha pressão normal. Então a minha parte de artéria coronária estava tudo fluindo normalmente, para a glória do nome do Senhor, né? Como é importante a intercessão, como é bom, como é importante a oração, né? As pessoas orarem, né? E com isso, então, meu problema do coração tinha resolvido, eu voltei para São Paulo, para o Albert Einstein, passei com a equipe de fígado novamente, e com a equipe de cardiologia. E quando eu mostrei para eles o resultado da cintilografia que eu tinha feito, que estava tudo ok, então, no dia 18/11 de 2019, pela primeira vez eu fui então incluído na lista de transplante hepático. Nesse dia, pela primeira vez então, meu nome foi colocado nessa lista. E quando eu fui colocado nessa lista de transplante, então foi pedido vários exames. E aí eu deixo esse próximo assunto para o vídeo, né? O próximo vídeo, onde eu começo a contar então agora a minha trajetória, agora na lista de transplante. Amém? Deus abençoe você, que você persevere, não desanime, mesmo diante de notícias contrárias, mesmo diante de diagnóstico que não pode ser mudado. O meu era uma cirurgia cardíaca e eu fiz uma angioplastia e resolvi o meu problema. Bem, então Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva aí, assista os vídeos com calma, tranquilo e Deus te abençoe.